Eu tenho certeza que você já percebeu como a gente usa palavras em inglês na língua portuguesa. Palavras essas que ou a gente adota, por mais que a gente tenha a palavra em português, a gente adota aquela palavra em inglês, e também palavras que nem tem tradução para o português. A gente literalmente faz a palavra em inglês tornar-se uma palavra da língua portuguesa. Porém, muitas vezes a gente faz isso de forma errada. Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no meu canal se tu ainda não é inscrito, eu tenho várias dicas legais postadas. Curte esse vídeo, tenho certeza que tu vai gostar. Deixe comentário aqui embaixo pra mim e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. Vamos para as dicas. Então, como eu disse antes, é muito comum que a gente use palavras em inglês no nosso dia a dia. Tanto palavras que existem em português, mas que a gente prefere usar em inglês, ou palavras que realmente não têm tradução, elas são criadas em inglês e a gente nem traduz elas para o português, elas são 100% em inglês. A palavra em inglês passa a ser uma palavra da língua portuguesa. Isso acontece muito com palavras que vêm da internet, ou seja, palavras que foram criadas na internet e a linguagem da internet ela é em inglês e a gente passa a usar no português, que inclusive como eu falei, elas passam a ser da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra login, ela é em inglês, a gente usa em português, não existe uma palavra em português que tem o mesmo significado de login, e a gente passa, inclusive, a criar verbos. Então, a gente criou a palavra logar, que é fazer login. Como não existe o verbo login em português, a gente usa o fazer login ou logar. Então, é uma coisa que está muito implícito no nosso dia a dia, e às vezes a gente faz isso sem nem perceber. A internet ela é muito responsável por esse tipo de coisa. Porém, acontece que muitas vezes a gente pega emprestar essas palavras do inglês e a gente usa elas de forma diferente no português. Ou seja, a palavra em inglês não tem o mesmo significado do sentido que a gente usa em português. Isso acontece por conta de diversos motivos, a própria evolução da língua, o costume, às vezes por as pessoas entenderem errado. Mas nesse vídeo eu vou te trazer alguns exemplos de palavras em inglês que a gente usa no português, porém de forma errada. E quando eu digo errado, não significa que a gente não deve usar essas palavras. O que eu quero dizer é que a gente pega essas palavras emprestadas do inglês. No inglês, elas não têm o mesmo significado que a gente usa em português. Ou seja, se a gente usar essas palavras em inglês, falando em inglês, a gente vai estar usando elas erradas. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, essa diferença do que a gente usa no português, que se a gente for usar realmente no inglês, vai estar completamente errado. A primeira palavra é notebook. No português, a gente usa o notebook para falar sobre um computador. Acontece que no inglês, o equivalente a notebook é laptop. Notebook em inglês é caderno, porque é um book, um livro que a gente faz notes, notebook. Lap significa colo e top em cima, então um laptop, um computador que a gente usa no colo. A segunda palavra é outdoor. No português, outdoor são aquelas placas enormes com propagandas que a gente vê na rua e nas estradas. Esse tipo de coisa em inglês chama billboard. Outdoor em inglês significa literalmente do lado de fora, para fora da porta. Out significa fora e door, porta. Outdoor. The dog is outdoor. E a gente também tem o oposto, indoor, dentro. Outra palavra também é shopping. Em português, shopping significa o lugar onde a gente vai para fazer compras. Em inglês, shopping é o verbo fazer compras. O local em inglês é shopping center ou shopping mall. Shopping center é mais inglês britânico, shopping mall é mais americano. Inclusive, a gente usa muito em inglês simplesmente a palavra mall. I'm going to the mall. Não existe simplesmente I'm going to the shopping. Então, isso fica errado. Você teria que falar I'm going shopping. Eu vou fazer compras. Isso aqui é um erro muito comum de quem tá aprendendo, que quem fala português e tá aprendendo inglês, usar o shopping como local. Então eu tenho que reforçar bastante isso com os alunos, de que shopping é um verbo e não um substantivo. Depois a gente tem a palavra smoking. Smoking em português é um terno mais alinhado, um terno mais chique, aquele com a gravata borboleta. Em inglês, smoking significa fumar. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O smoking, a roupa em inglês, se chama tuxedo. Ou às vezes eles abreviam para tux. I'm going to wear a tux. Esse intercâmbio de palavras ele acontece por diversos motivos. Tanto tem a ver com a origem das línguas em si, elas derivam de línguas iguais, depois vão se ramificando,
Globalização, então a gente passar a aprender e ter contato com outros países e com línguas diferentes, a gente acaba adotando. E também, novamente, repetindo por conta da internet. Muitas palavras que a gente usa em português ou em inglês hoje no português, elas são derivadas da internet. E novamente, eu gosto de reforçar, não significa que elas estejam erradas quando a gente está falando em português. Em português, a gente decidiu que notebook é um computador, a gente decidiu que outdoor é aquela propaganda da rua. Então, se alguém está usando essas palavras em português, não faz sentido eu corrigir. Em português, esse é o significado delas. Acontece que elas são palavras da língua inglesa e em inglês ela não tem o mesmo significado. Então eu gosto de reforçar, eu uso essa palavra errado, mas é só para reforçar que se a gente for usar essas palavras na língua materna delas, na origem delas, elas vão estar erradas. Realmente, não tem... A gente pode ver que a maioria delas tem sentidos completamente diferentes, então a gente não vai ser entendido se a gente usar. Não são aqueles casos que a gente tem de usar a palavra errada, a gente mesmo assim ser entendido. Aqui são palavras com significados completamente diferentes. Em português está correto, em inglês não vai estar correto. Então a gente continua usando elas em português, como eu falei, elas estão corretas em inglês. Muitas vezes essas palavras, inclusive, elas já foram até inseridas na língua portuguesa. A gente pode encontrar elas como em dicionários, por exemplo. Porém, diretamente para o inglês elas estarão erradas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Lembrou de outra palavra que a gente usa errado em português? Deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe eu faço a parte 2 desse vídeo. Se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos e vai lá conferir os tantas outras dicas que eu tenho aqui postado. E compartilha esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.